própria Bíblia diz que só a palavra ela mata, mas o Espírito, ele vivifica. Então, eu quero que vocês saiam daqui vivos e não mortos, amém? Porque a palavra, muitas vezes manipulada, as pessoas saem pior, né, das igrejas do que entraram. E esse não é o evangelho, isso não é o cristianismo. Então eu preciso, queridos, que você entenda a palavra. Por isso nós gastamos um pouquinho mais de tempo nesse momento, para que você venha entender a palavra. Existe algum mágico aqui no nosso meio, queridos? Mágico? Alguém que sabe fazer mágica? Não. O Vinícius, né, o meu filho mais velho, ele gosta muito de mágica, né, Vinícius, né? E eu também gosto, queridos. E a mágica, o segredo da mágica é você tirar o ponto de visão da pessoa. Então o teu ponto de visão, queridos, ela dá mais ou menos um palmo. O mágico, ele pega e faz a mágica e ele está mostrando algo para você e ele está com a mão, ele coloca você olhar aqui e ele está fazendo outras coisas à sua volta. Porque o ponto de visão seu é muito limitado. E muitas vezes, queridos, as pessoas pegam a Bíblia e olham muito próximas delas em um versículo só. E nós pregamos aqui, né, quase todo domingo, e você tem visto quantas revelações da palavra que você não sabia antes. Não é eu que estou trazendo para você essa revelação e não é uma nova versão da Bíblia. É algo que talvez muitas vezes nós sentamos nas cadeiras e os pastores não nos ensinam como um todo. Que você possa entender, que você venha olhar, sair, né, do ponto de visão e a partir desse momento você olhar pelo ponto de visão de Deus, amém? É como você subir numa escada. Se você estiver na terra, se você estiver no chão, você consegue olhar longe, não consegue? Consegue. Mas se eu subir um degrau, eu já não consigo olhar um pouco a mais? Se eu subir 2 degraus, se eu subir 3 degraus, né? Se eu subir no topo da escada? E se eu subir num prédio? E se eu subir nos céus? Então essa é o meu chamar da sua atenção, que você possa olhar com os olhos de Deus, amém? No livro de Marcos, você vai entender, existe algo meio que encoberto, se nós podemos falar como enigma aqui. Livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45. No versículo 45, isso. Então agora eu estou pedindo a Deus recursos, nós vamos instalar um sistema aqui para transmitir ao vivo o culto. Mas não é para você ficar em casa assistindo, é para você vir, né? Eu fui fazer um orçamento, mas ainda fica em R$1.300. Mas eu já falei, Senhor, eu quero 1.500 para ter 200, para nós comprar um melhorzinho. Então 1.500, daqui a pouco nós filmamos o culto. Mas amém. No versículo 45 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para o quê? Orar. Né? Qualquer dia desse eu explico por que Jesus ele subia ao monte para orar. Ele subia ao monte para orar. Pois eu explico para vocês, tá? Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades e vendo, né, o problema, Jesus ele viu. Alguém aqui está passando alguma dificuldade, querido? Alguém está passando alguma dificuldade? Só eu? Será? Jesus ele está vendo a sua dificuldade, fica tranquilo. E vendo as dificuldades ao remar, porque o vento lhe era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-se a dianteira. Eles, porém, vendo-o ao andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhe falou e dizia: tende bom ânimo, sou eu, não temás. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônicos. Queridos, quem já ouviu essa mensagem? Eu já ouvi, já preguei, já repreguei, já preguei, já ouvi. É uma mensagem boa de se ouvir. Muito melhor de se pregar. Mas eu quero que agora você venha subir um degrau nessa noite. Eu quero que você venha olhar por um outro foco. Que você venha olhar pelos olhos de Deus. Pelos olhos daqueles discípulos. Talvez pelos seus olhos, no meio de uma tempestade, a pregação perfeita para você. Você está no meio de uma tempestade financeira, uma crise na sua família, talvez no seu trabalho, ou falta de trabalho, contas que estão vencendo, contas e mais contas. Eu não sei, queridos, talvez uma enfermidade, eu não sei qual é a tempestade que está na sua vida. Mas talvez você está nesse barco. E Jesus, ele está em terra. E ele está vendo você nessas dificuldades, e a Bíblia diz que ele foi andando sobre as águas.
Jesus quis passar adiante deles, mas eles viram Jesus quando Jesus estava podando eles, e eles ficaram com medo. Quer dizer, Jesus nem pôde ir adiante, Jesus teve que entrar no barco, porque eles ficaram aterrados. Você entendeu o que é a palavra, né? Eles não falam medo, ficaram aterrados de medo. Eu imagino como que deve ser. Então, é claro que encaixa na sua vida. Não é errado os pastores pregarem isso, não é errado o dia que você me ouvir pregar sobre isso e dizer que Jesus vai entrar no seu barco, e Jesus ele vai acalmar a tempestade, que você não precisa ter medo. Não é errado, isso é uma aplicação bíblica. Então existe a maneira de eu contar a história de Jesus, e existe a maneira de eu contar o que ele estava contando. Não é assim? É a mesma coisa do que você pegar um escritor famoso e você contar o que ele escrevia. E outra maneira é você contar a vida dele, como ele vivia, qual era a esposa, qual eram os filhos. Então são dois parâmetros diferentes. Você contar a história de Jesus é mais fácil. Você não mexe na religião. Você não ataca as igrejas que levam o nome de cristãs, mas na verdade são igrejas judaicas, que adotaram o nome de cristã e de evangélicos, porque fica mais fácil, o CNPJ fica mais fácil. Abriu mais uma igreja evangélica na cidade, mas na verdade são igrejas judaicas, que só falta guardar, né, todas as leis ali e fazer circuncisão. Até tem igrejas que já estão obrigando os pastores a fazer circuncisão e assim por diante, mas na verdade são igrejas judaizantes, não tem nada a ver. E a outra maneira, e isso vai contra o conforto de muitas pessoas, é pregar o que Jesus pregava. Porque quando Jesus pregava a mensagem que ele veio aqui para pregar, o que aconteceu com ele? Quando ele pregava, e de tanto ele pregar, ele acabou pregado, porque ele foi acusado de heresia, porque ele estava pregando o que era contra o que as outras igrejas estavam ensinando, né? As sinagogas. Então, uma coisa é eu pregar sobre Jesus. Pastor, posso pregar? Deve. Outra coisa é você pregar o que Jesus pregava. Amém? E aqui, queridos, eu quero que você venha tirar o foco agora. No versículo 52, no último versículo, existe um enigma aí no versículo 52 que eu quero percorrer com você. No versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Agora, queridos, eu preciso que você abra o seu coração, que você venha estar sensível, não a um pastor, não a um ministério, por favor, não. Que você venha estar sensível ao Espírito Santo, que você fale assim, né, no seu pensamento: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá essa revelação. Você veja que não tem uma coisa a ver com outra aqui. Se você vê, os discípulos estavam dentro de no meio de uma tempestade, o vento era contrário, eles não conseguiam remar, o barco estava quase virando, Jesus estava andando sobre as águas. Eu imagino Jesus. Você consegue imaginar Jesus, queridos? Jesus andando lá, imagine que ali é o mar e os discípulos estavam ali quase indo, afundando o barco, e Jesus ele devia estar assim, né? Você imagina Jesus assim? Eu imagino Jesus assim. Jesus ele estava andando, como, né, os jovens falam hoje, de boa. Jesus estava andando tranquilo sobre aquela tempestade, o vento. Se o vento está pesado para quem está no barco, imaginou para quem está fora, andando sobre as águas. E Jesus estava ali. Então você vê que na história que Jesus, né, está aqui, na narração de Marcos, ele está relatando algo sobre uma tempestade. Aí Jesus entra no barco e repreende os discípulos. E ele poderia dizer assim: vocês não têm fé, vocês não vão fazer isso, vocês têm que ver que a tempestade, ela é do Oriente para o Ocidente, o vento é de norte, mas as águas hoje, nós estamos em lua nova, em lua cheia, lua crescente. Não. Ele olhou e falou assim: vocês não entenderam a multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. Você consegue entender que não tem nexo? Você viu que não tem coisa a ver com a outra? Só que se você for ver o capítulo no início, se você for ver a história, eles estavam saindo dessa multiplicação dos pães e dos peixes. Por isso, nós devemos olhar, queridos, um pouquinho mais alto. Vamos olhar um pouquinho mais alto? Você pode abrir sua Bíblia no livro de Êxodo 16, no versículo 2. Aí você vai ver pelos olhos de Deus, como, né, tem aí um pastor aí bastante conhecido que falou mal lá da multiplicação, da transformação de água em vinho, que ele achou que é algo desnecessário. Para que fazer isso? Não mudou a vida de ninguém. Por quê? Porque ele estava olhando de dentro. Mas se ele olhar do ponto de vista de Deus, ele vai ver que a Bíblia, ela é perfeita. Não existe meia rosa, existe uma rosa completa. A Bíblia, ela não é comparada a uma rosa, ela é comparada a algo perfeito, sim. Então não existe fora de nexo, não tem como você contender contra. Então quando você fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes,
peixes. Algo que nos remete à memória é essa cena de quando o povo saiu do Egito. Eles estavam escravizados durante 400 anos, né? Desde a época de José, quando foi... A história você conhece, né, queridos? Eu não preciso contar. Mas José foi lá e houve um faraó que não lembrava mais de José e escravizou o povo. E ele ali e tal, e daí levantou Moisés, e Moisés foi e tirou o povo do Egito. E a história das 10 pragas, você lembra? Nós já pregamos esses tempinhos atrás aqui. E eles foram para o meio do deserto. E eles levaram comidas. Eles levaram o que tinha de melhor no Egito. Porque quem está no Egito come a comida da onde? Quem está no mundo come a comida da onde? Do mundo. Mas como há um ditado que diz que você é o que você come, não tem um ditado que diz que você é o que você come? Então, se você é o que você come, eles saíram do Egito com comida egípcia. Então, ainda no deserto, eles eram egípcios judeus, ou judeus egípcios, porque ainda tinha comida do Egito. Mas chegou o ponto aonde Deus permitiu acabar a comida. Talvez aonde você está hoje no ponto é onde acabou a comida, aonde acabou o teu suprimento. Mas talvez até hoje você estava dentro do propósito de Deus com as coisas te servindo lá do mundo. Mas na verdade você é alguém no lugar certo comendo comida errada, comida antiga. Então Deus permitiu que acabasse primeiro a todos os seus suprimentos e eles começaram a murmurar a Moisés. E eles começaram, a dizer ao Senhor isso. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eu não sei, querido, se você tem o costume de murmurar quando alguma coisa dá errado. Isso não faz parte do seu dia a dia. Quebrou alguma coisa, teve um prejuízo financeiro. E eles estiveram assim. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar-se de fome a toda essa multidão. Agora nós estamos num parâmetros, amém? Agora vamos subir o degrau. O povo de Israel no Egito, que estavam ainda sem a lei, eles não entenderam o propósito de Deus. Porque se você tem algo na tua casa, você está construindo para um propósito. Você faz daquilo o que você bem entender. Se eu tenho lá, estou construindo a minha casa, até mostrei ontem para os pastores na inauguração do nosso prédio lá em Paranaguá, bem de frente, eu creio que muitos vão ter a oportunidade de conhecer a nossa igreja lá em Paranaguá, bem de frente ao prédio, tem uma construção, deve ser um arquiteto muito, muito bom. Ele, em vez de construir a casa assim, faceando com a rua, ele construiu de ponta. A casa dele é de atravessada no terreno. Eu vou lá reclamar para ele? Não, a casa não é dele. Não foi ele que investiu dinheiro. Ele faz o que ele bem quiser com a casa dele. O propósito é dele. Então que você, subindo esse degrau, você vem entender o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca foi fazer com que o povo morresse de fome. O propósito de Deus nunca foi com que essas pessoas passassem privações, doenças, enfermidades. O propósito de Deus nunca foi isso. O propósito de Deus foi tirar eles da escravidão. Mas como eles não entenderam o propósito que Deus estava limpando, eles começaram a murmurar. E aquele que está dentro de uma murmuração é porque não entendeu o propósito de Deus. Para mim, acho que é o versículo 4 agora. Então disse o Senhor a Moisés: eis, vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se andam em minha lei ou não. Olha só o ponto-chave aqui, queridos, que eu quero que você preste atenção. Naquela cena do povo sair do Egito e ir para a terra prometida, a terra de Canaã, Deus, ele falou: eu vou dar o pão. Vocês fiquem tranquilos, vocês estão no meu propósito. E eu quero ver se vocês vão merecer receber o pão. Agora, queridos, vamos voltar para Marcos 6. Quando no relato de Marcos 6 fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, estavam todos reunidos, em torno de mais de 5.000 pessoas. Se você for ver, eles não contavam mulheres e crianças. Então eram 5.000 homens. Então possivelmente tinha lá 10.000 pessoas, ou mais, ou menos, não importa agora o número. Mas eles estavam todos reunidos lá, naquele lugar, ouvindo Jesus. O propósito de Jesus, você acha que era dar comida para aquelas pessoas? Você acha que o propósito de Jesus era mostrar apenas aquela multiplicação? Não, o propósito de Jesus era pregar sobre uma coisa que poucas pessoas pregam hoje, que é
o reino dos céus. Pregar sobre o reino do Senhor, sobre a vinda dele, sobre o conserto do Senhor sobre a terra que jaz do maligno. Se você entender, queridos, que talvez eu sei que é difícil passar pelo problema, é difícil você lutar contra uma situação. Só quem está sentindo uma dor, o pastor Celso, nessa semana deu aqui o testemunho no começo, só ele sabe a dor que ele passava. Você que tem uma dor de cabeça, né? As mulheres muitas vezes têm, né, as suas regras cólicas, né? Olha para o marido não sabe o que fazer, porque só a mulher sabe a dor que ela está passando, né? Muitas vezes o constrangimento, só quem está passando problema financeiro sabe como é difícil passar por essa situação de enfermidade, de vício, de desespero, de desemprego. Só quem está passando sabe. Mas, queridos, 1 Coríntios 15, 19, palavra verdadeira do Senhor, eu preciso que você entenda a Bíblia. Você vai ver como ela é linda, é apaixonante, queridos. Ela é doce. Você sabia que no passado, hoje existem professores, hoje existem mestres, né, que dão aula em faculdades. Mas no passado, o povo de Israel, ou judeu, quem ensinava eram os sacerdotes, eram os mestres, né, os rabinos. Eles ensinavam as crianças. A partir dos seus 4 anos de idade, ainda hoje no Brasil, existem crianças analfabetas. Existem pessoas analfabetas. Os judeus não existem analfabetos, queridos. Não existe. Eles entravam dentro das sinagogas e eles iam crescendo de níveis. Eu vou pregar talvez um dia sobre isso. E eles eram os sacerdotes que ensinavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são um livro chamado de Torá, né? O livro do Pentateuco, né? Penta, né? Que são 5. Eles aprendiam sobre as leis. E sabe como é que eles incentivavam as crianças a aprender sobre o livro Torá, né? A Bíblia deles? Sabe como é que eles faziam? Eles pegavam, colocavam assim as mensagens, né, no quadro negro para você entender, e eles esfregavam mel. E as crianças vinham e lambiam o mel para eles experimentar. Aí vem a expressão que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel. Hoje você tem pirulito, hoje você tem bala, hoje você tem chiclete, hoje você tem aí cacau show, você tem tantas coisas. Naquela época, o que existia de doce era mel. E eles colocavam assim para incentivar as crianças, né? É mais doce do que o mel. Mas voltando ao nosso propósito aqui, queridos, né? Talvez você está dentro do barco, talvez você está olhando para a tempestade, talvez você está olhando para a situação que você está vivendo. E o convite nessa noite, reafirmando para você que você vem olhar pelos olhos de Deus, porque a Bíblia diz: se esperamos em Cristo, só nessa vida somos os mais miseráveis de todos. Então as mulheres estão fora. Se esperamos em Cristo, querido, se eu vou para dentro de uma igreja esperando em Cristo nessa vida, só nessa vida, eu não me importo com a vida eterna, eu não me importo com o reino dos céus. Eu quero saber de ser um empresário bem-sucedido, quero saber só de andar de Land Rover, de comer em restaurantes chiques, e isso é promessa de Deus, amém, queridos? Você vai ter o melhor. Eu não estou pregando pobreza não, queridos. Eu só quero que você venha olhar pelos olhos de Deus, que é Pai. Pai dá o melhor para o filho. Mas eu tenho que entender que não é só nessa vida. Existe um trabalhar de Deus por trás daquilo que nós não entendemos. E eu quero provar para você que aqueles discípulos, eles não entenderam mesmo a multiplicação dos pães e dos peixes. Porque assim como aquelas pessoas no deserto, você acha que Deus ia permitir eles morrer de fome? Seja sincero, você acha que Deus ia permitir eles morrer de fome? Não, porque eles estavam seguindo o seu propósito. Aqui também, para se cumprir o propósito de evangelizar, de anunciar aquelas multidões, né, as bem-aventuranças, os ais, né, como chamam, Mateus 5, Mateus 6, os ensinamentos, aonde Jesus estava ensinando o maior no reino, o menor no reino, a oração, né, venha a nós o seu reino. Você vê que Jesus, ele estava pregando sobre o reino, ele não estava pregando sobre prosperidade. Sim, porque embutido como bônus vem a prosperidade, porque não tem, queridos, você não vai ver um judeu pobre, porque ele está cumprindo a lei. E por que ainda tem cristão pobre? Porque não entendeu o propósito de Cristo. Porque uma vez que você está no propósito, você não passa necessidade. Você está no propósito. Aquelas pessoas estavam de frente para Cristo. Cristo queria que aquelas pessoas estivessem ali. Não precisava os discípulos ir comprar nada. Era só ficar no propósito. Porque no propósito, o pão ele se multiplica. Pastor, você tem certeza disso? Absoluto. Aqueles discípulos,
estando dentro do barco, se eles pulassem no mar, no meio da tempestade, o mar tinha que colocar eles de volta no barco. Alguém aqui já assistiu um desenho? Como é que é o nome, filho, do desenho? Moana? Quem já assistiu o filme Moana, o desenho? Você vai ver que lá tem uma brincadeirinha lá que sei lá que bicho lá, não sei como é que é o nome do bicho lá, pula no mar, aí vem a onda e coloca ele de novo no barco. Aí ele pula de novo, o mar ele já tá ficando bravo. Tem umas horas que ele até esconde dentro de uma lata para ele não pular de novo. Porque estando no propósito não pode morrer. Se o propósito de Deus para minha vida, queridos, cansaram os 60, 70, 80 anos anunciando o evangelho para o mundo inteiro, eu não vou morrer antes. Você acha que eu estou preocupado se eu vou ter o que comer? Você acha que eu estou preocupado se eu vou ter o que vestir? Não, porque se Deus não me levar até os 80 anos, Ele vai ter que me suprir todas as necessidades. Aí vem a maneira errônea das pessoas sentarem no banco de uma igreja pedindo bênção. Você não vai ouvir no Novo Testamento as cartas e as epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Tiago, e todos os apóstolos e as cartas às igrejas cristãs. Guarda esse nome, igreja cristã. Você não vai ver eles falando de bênção. Você não vai ver o apóstolo Paulo orando: irmãos, vamos fazer a campanha da bênção, a quebra da maldição, nós vamos fazer isso. Você não vai ver. Ele fala assim: Senhor, eu agradeço pela igreja de Corinto, onde o filho dorme com a madrasta, onde eles se embriagam com a ceia, onde uns levam aos outros ao tribunal, mas eu louvo o Senhor pela igreja de Corinto, graças eu te dou, e oro por eles, para que o Senhor venha dar revelação. A oração, qual que era a revelação? Não é revelação de foto, não é revelação do futuro. Tem gente que quer saber do futuro. Isso é princípio luciferiano, queridos. Esse negócio de saber profecia, esse negócio de revelação, eis que te revelo. Vai trabalhar na Kodak se você gosta de revelar, querido, ou gosta de revelação. Não, você não precisa. Por que a Eva caiu em tentação? Porque ela queria saber o bem e o mal. Ela queria saber alguma coisa. Você não precisa saber, você precisa crer. Amém? Mas quando eu estou no propósito, queridos, as coisas acontecem. Abra comigo a sua Bíblia. Agora eu peço para você abrir em João 6. Aí você vai ver que o que eu estou falando, eu assumo o risco pelo que eu estou falando. Como nós iniciamos o culto falando, que você imaginou seu filho todo dia sentar na cadeira da mesa, sentar ali e começar a implorar para o pai e para a mãe: pai, eu errei, pai, eu fiz certo, pai, eu fiz isso, trazer um relatório de erro para você colocar o prato de comida. É errado isso. Não funciona assim. Ele come porque ele é filho. Enquanto ele estiver dentro da sua casa, ele está no seu propósito. Quem é que vai manter ele? O pai. O pai mantém. O pai supre todas as necessidades estando dentro do propósito. Talvez você fica com um pezinho atrás. Eu até hoje tenho um pé atrás. Quando me fala alguma coisa, eu vou procurar onde? No gabarito. Na onde tem as medidas do que é verdadeiro e do que é falso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu vou para a verdade. Você não vai ver relatos da igreja cristã ali, alguma pessoa que estava vivendo uma vida já de comunhão com a igreja cristã, sendo abençoada com bênçãos. Você não vai ver. Você vai ver o apóstolo que tinha problema no estômago, Paulo falando que tinha espinho na sua carne. Você vai ver o apóstolo Paulo virando o navio. Deus falou para Paulo assim: ó, o seguinte, Paulo, eu tenho uma boa notícia para você. O navio vai afundar. Aí Paulo fala assim: Deus, como assim o navio vai afundar? Não, a boa notícia é que ninguém vai morrer, mas o navio vai afundar. Por que ninguém morreu? Porque está no propósito. E o propósito era o quê? O navio afundar. Então, mesmo o navio afundou, ninguém morreu, porque estava no propósito. Quando você senta dentro de uma igreja, quando você está atrás de bênção, é porque você já saiu do propósito. Porque se você está no propósito, você não precisa de bênção. Porque a bênção, ela viria e te alcançaria. Pastor, mas isso não é velha aliança? Sim, Deuteronômio 28. Se tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito ao saíres, bendito a sua amassadeira e o seu. Você vai ser bendito. Você cumpriu todos os mandamentos? Você conseguiu cumprir? Não. Tiago 2,10 fala que se você decair de um mandamento, se você errar em um, você errou em todos. Só que aí é que tem um negócio. E se eu provar para você que você cumpriu todos os mandamentos, você vai aceitar que a bênção te alcança? Você não precisa correr. A bênção vai correr atrás de você. Você não precisa cumprir hoje os mandamentos, porque Cristo cumpriu em teu lugar. Como Cristo cumpriu, você tem um certificado. Então você chega diante de Deus e fala: Senhor, você já viu que toda igreja ora Deus e Pai? Ô Pai,
Aí as igrejas falam assim, é em nome de Jesus Cristo que entramos, Senhor, na tua santa e preciosa presença. Você viu que todas as igrejas cristãs, evangélicas oram em nome de Jesus? Mas na hora de pedir a oferta, aí eles vão para a lei. Porque como se pede oferta? Em nome de Jesus. Se Jesus ele fala, de graça recebeste, de graça dá. Você tem 2 túnicas? Para que você quer um terno agora? Você já tem uma túnica. Você tem 2? Dá a outra pro teu irmão. Aí eles vão para a lei, tendo cuidado de guardar. Aí você precisa de sacrifício para tudo. Você viu como mistura tudo, queridos? Eles misturam tudo. Misturam. Então, queridos, eu não estou falando que você não vai ser abençoado. Eu estou falando que você já é abençoado. Jesus cumpriu para você. Hoje você tem um certificado que está escrito em nome de Jesus. Você imaginou o que você faz com um cheque assinado no nome do Silvio Santos? O que você consegue fazer com um cheque assinado pelo Silvio Santos? O que você acha, Franklin? O que nós conseguimos comprar? Você imaginou, queridos, um testamento novo, testamento em Jesus Cristo? Você pode todas as coisas. Tudo aquilo que está escrito no livro de Deuteronômio chega na tua vida. Você é bendito ao entrares, ao sair por Cristo, porque Ele cumpriu os mandamentos. Você é bendito, a tua esposa é bendita, o fruto do ventre, os seus filhos são benditos, as bênçãos não estão mais sobre a tua vida. Jesus estava dizendo para eles, naquele instante, no meio da tempestade, se você estiver comigo, se você tiver obedecido, o que Jesus falou? Vão adiante. Você acha que Jesus não sabia que ia ter uma tempestade? Fala a verdade, Jesus sendo homem, mas sendo Deus também, tendo a revelação, ele sabia que ia ter uma tempestade. E Jesus colocou eles no meio da tempestade. Você acha que eles queriam ir? Não, a Bíblia diz que Jesus despediu a multidão e falou para os discípulos, vão e eu vou alcançar vocês lá. Jesus mandou para o meio da tempestade. Então se você for ver pelo pé da letra, quem botou na sacanagem foi Jesus. Mas você pode dizer que Jesus é sacana? Não. Às vezes, aonde você está hoje, no propósito de Deus, foi Jesus que colocou você. Hoje eu reconheço que tantas perseguições que eu passei, pastor, e os irmãos aqui, alguns sabem, hoje eu dou graças a Deus, porque foi Deus me colocando no meio da tempestade. Hoje eu dou risada. Claro que para quem está dentro do barco é desesperador, você fica aterrado como os discípulos. Mas naquele instante, naquele momento da minha vida, o meu ponto de vista era dentro do barco. Não era o propósito. Eu nem lembrava que tinha acabado de presenciar a multiplicação dos peixes, como os discípulos. Eles tinham acabado de multiplicar os pães e os peixes, comeram, se fartaram, diz a sua Bíblia, você pode ler na sua casa, e entraram no barco. Eles entraram de barriga cheia. Eu imagino no balanço do mar, queridos. Quem está de barriga cheia no balanço do barco dá o quê? Dá até um mal-estar. Eles estavam ainda, queridos, com o pão na barriga. Eles estavam cheios, mas com medo. Eles não entenderam o propósito. João 6. Aí você vai ver por que teve a multiplicação dos peixes. Você vai entender o porquê que teve que comer o maná. Você acha que aquelas 5.000 pessoas que estavam lá, queridos, sem contar mulheres e crianças, todas elas mereciam comer aquele pão? Quem arrisca aí, queridos? Vamos conversar um pouquinho? Você acha que aquelas 5.000 pessoas que estavam ouvindo Jesus, elas mereciam comer aquele pão? Participar de um propósito. Elas guardavam os mandamentos, eram pessoas, alguns samaritanos, possivelmente mais longe, porque eles não se misturavam com os judeus, mas eram judeus, pessoas que estavam ali ouvindo uma outra palavra que não era do livro de Torá. Elas não estavam ouvindo o que os seus sacerdotes, os seus anciões, os seus mestres ensinavam. E você acha que ali no meio daquelas 5.000 pessoas havia alguém digno de participar de algo do céu? Você acha que alguém... Aqui no nosso meio, queridos, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas aqui você acha que existe algum pecador no nosso meio? Existe algum pecador? Lá em Êxodo 16, Deus falou que ia enviar o maná e ia provar pela lei o maná. Porque naquele instante não tinha, mas daí veio a lei. Mas veio a lei e eles foram condenados pela lei. E mesmo assim Deus deixou faltar o maná? Eles desfrutavam da graça no meio do deserto, vivendo debaixo da lei, mas os seus olhos não viam. No dia que eles criaram o bezerro de ouro, que foi lá, né? Arão, o bonitão, foi lá e fez, o que foi tentado, faltou o maná para eles? Não, no outro dia estava o maná. E o maná vinha da onde? Dos céus. Quando aqueles discípulos estavam servindo aqueles 12 cestos, e a Bíblia diz que sobrou, né? 12 cestos até a boca, cheia, sobrou. Você acha que esse pão veio da onde? Da panificadora Pão Delícia. Depois alguém pega lá um cenzão, pelo merchandise que eu estou fazendo. Pão de mel, pão celestial, pão de alguma coisa. Não, sabe onde é que era esse pão? Agora eu vou pregar. João 6. Eu não estou pregando nada de mim, querido. Estou pregando a sua Bíblia. Tá aí, está na sua Bíblia. Eu só estou mostrando para você o truque
do mágico. Assim como tinha aquele mágico dos mágicos que desvendava lá, Mr. M, queriam matar ele, não queriam? Porque ele estava desvendando todos os segredos. O que você acha que estão querendo fazer comigo, queridos? O que você acha que os pastores estão querendo fazer comigo? Se você quiser, queridos, eu mostro todos os truques de pedir oferta, de manipular a palavra, de não deixar você ver o truque. Mas hoje o Senhor está mostrando para você a verdade, amém? Replicou-lhe Jesus, em verdade, 2 vezes vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos... Perdão, é 6,32. Eu estou lendo um lado e está do outro, né? É que eu não falei o 32. João 6,32, queridos. João 6,32. Agora eu vou ler de novo. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, nos dá deste pão. Declarou-se, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá, aquele que vem em mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Não vai faltar nada para você se você estiver em Cristo. Vamos dar um pulão, queridos, lá para o versículo 47, para que nós possamos, antes do versículo 41 tem um título. No versículo 41, em cima do versículo 41 tem um título. Jesus não é compreendido. Qual outra versão? Murmuração dos judeus. Tem mais alguma? Olha só, queridos, murmuração dos judeus. Jesus não era compreendido. Por que ele não era compreendido? Por causa da dureza do coração. Aqueles discípulos não participaram daquele milagre dentro do barco e Jesus fala, vocês não entenderam o porquê tinha pão. Vocês não entenderam por que não faltou pão no meio daquela multidão. Vocês não entenderam, por isso que estão com medo. Se você olhar por esse ângulo, você vai entender, queridos. Não só pelo fato de Jesus entrar no barco e acalmar a tempestade. Jesus fala, vocês não entenderam quem é o pão. Vocês não entenderam quem é que dá. Se você estiver no meu propósito, nada acontece. No versículo 47, de novo ele fala 2 vezes, em verdade vos digo, quem crê em mim e pagar o dízimo e subir no monte e tiver um cachorrinho dálmata, alguém tem um cachorro dálmata? Então você vai para o inferno. Vamos voltar. E vender o carro, trazer na igreja e não faltar no culto, tem a vida eterna. É assim que está escrito na sua Bíblia? Então está muito fácil para você, querido. Esse negócio de graça é muito fácil. Como é que está escrito na sua vida? Na sua Bíblia? Como é que está aí? Versículo 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Para um bom advogado, queridos, é o que precisa. Se existe um título desse na Constituição brasileira e alguém é impedido de entrar em algum lugar porque foi desqualificado, um bom advogado, tendo um termo como esse na Constituição brasileira, ele fala assim, está na Constituição, você não cumpriu a Constituição, você vai pagar uma indenização e o meu cliente tem que entrar. É exatamente o que funciona hoje nas leis do mundo. Nas leis celestial, se assim eu posso dizer de leis, mas eu digo graça celestial, ninguém vai ser justificado porque fez alguma coisa. Você não vai ser justificado pelo tamanho das suas ofertas, você não vai ser justificado pelo tamanho do seu sacrifício, ou porque você fez isso, ou porque você era pastor. Se você tem a carteirinha ou você não tem a carteirinha, você vai entrar na vida eterna, por quê? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem é que crê em Jesus? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Queridos, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu não estou falando que você não vai ser abençoado, queridos. Eu não estou falando que a bênção não vai alcançar a tua família. Eu não estou falando que você vai ser transformado. Não. Eu estou falando para você, fica no propósito. Não sai do propósito. Muitas vezes a pessoa acha que Deus é obrigado a receber aquilo que Ele tem. Se Deus tem um propósito na minha vida, queridos, eu tenho que cumprir o propósito da minha vida. Existem 2 coisas chamadas. Existe o propósito de Deus e existe a permissão de Deus. Quem já ouviu falar de Abraão? Qual era a promessa de Deus para Abraão?
sai da tua casa, no meio da tua parentela, né? Sai, vai para o lugar onde eu te enviarei. Deus, ele fala assim, ó, tá vendo? Tem a música, né? Uma nova história. Sai lá, dá uma olhadinha nas estrelas. Ó, tá vendo? Eu vou fazer que a tua descendência seja assim. Dá uma olhadinha nas areias do mar. A tua descendência vai ser assim. É fácil falar para alguém que é um cara com virilidade, é um cara que tem lá um oásis com 1000 esposas. É fácil falar isso, que o cara vai ter uma boa descendência. Agora, falar para um senhor de idade, para uma senhora de idade. Alguém aqui tem um avô, uma avó que tem aí 80, 90 anos? Sara tinha 90 anos. Agora imaginou velhinho? Você conseguiu entender, queridos, o propósito? Então é fácil você falar para um cara que tem uma boa qualificação profissional e tem dinheiro para investir, dizer que ele vai ser um grande empresário. Agora pega um mendigo lá na rua e fala assim, você vai ser um grande empresário. Quando Deus chamou Abraão, falou assim, você vai ter uma grande descendência. Sendo ele velho, a idade avançada, Sara já não tinha os seus costumes, e desculpa a expressão, era velha. E ele se tornou o pai de Isaac. Quando Deus ele fala na Bíblia a respeito das suas descendências, né, Jacó, depois a José, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Deus chama Abraão e fala assim, pega o seu filho, o seu único filho, e sacrifica ele para mim. Deus é mentiroso? E quem falou que Isaac era o único filho de Abraão? Ele esqueceu de quem? Ismael. Você conseguiu entender? O propósito de Deus era Isaac. Deus não respeitou Ismael. Deus abençoou Ismael. Mas Deus abençoou Isaac. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não fala Deus de Abraão, Ismael, Isaac e de Jacó. Não, o propósito era quem? Isaac. Mas Deus permitiu Ismael. Deus não matou Agar. Ela pariu um filho bonitão. E até hoje tem a guerra em Israel e Palestina por causa dessas heranças. Você entendeu? Mas o propósito era Isaac. Aí, queridos, eu abro 20 igrejas. Queridos, vamos falar a verdade. O que é mais espiritual? Um empresário ou um pastor? O que é mais espiritual? Não, aos seus olhos, o que é mais espiritual? Um empresário ou um pastor? Dá aquela impressão que pastor, não é? Eu abri uma igreja e chego lá no céu, bonitão. Chego lá, chego lá. Eu não quero cumprimentar São Pedro porque eu quero ver Jesus, né? E chego lá, Senhor, manto. O Senhor está aqui, ó. 20 igrejas eu abri. A menor tinha 1000 membros. Senhor, nós abrimos pontos sociais, nós tiramos drogados. Aí Deus fala, pô, bem-aventurada você, então, né? Vamos ver. A Bíblia diz, Apocalipse 20 está na tua Bíblia, querido. Se alguém quiser contender comigo, está na sua Bíblia. A Bíblia diz que aí foram abertos os livros. Então, o primeiro livro é o livro da vida. Então, deixa eu ver o seu nome, como é que é o seu nome? Ah, é Claudinei Tinag da Silva Saura, tal. Tá aqui. Ah, o seu nome está no livro da vida. Ah, mas a Bíblia diz que foram abertos também outro livro. Tá na sua Bíblia. Aí, Deus pega o livro e diz, tá. Aqui diz que você ia ser um grande empresário. Que você ia ser muito grande. Você ia ter a casas curitibanas. Porque tem a Casas Bahias e você tem a Casas Curitibanas. E você investir no meu ministério, você ia patrocinar missionários, você ia enviar pessoas. Quantos funcionários você tinha na tua empresa? Não, Senhor, eu era pastor. Como assim, pastor? O meu propósito para você não era ser pastor, era ser empresário. Eu estou falando assim, pode ser que seja pedreiro, pode ser que seja professora, pode ser que seja, queridos, qualquer coisa. O fato de você querer não quer dizer que Deus tem que engolir a goela abaixo. O fato de eu querer ser pastor não quer dizer que Deus ele vai aceitar as minhas obras. Eu tenho que fazer o que Ele pediu para mim fazer. E cada um de vocês tem um propósito. Juntos, para somar para o reino. Não saia do propósito. Não desista do propósito. Não deixa com que os mágicos do Evangelho hoje tirem o foco de uma coisa. Porque se a tua vida em Cristo for apenas nessa vida, desculpa a expressão, mas está na Bíblia, você é o mais miserável dos homens. O seu propósito com Deus é muito maior. Era isso que Jesus falou para aqueles discípulos. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser perseguidos? Vão, mas não vão morrer. Vocês só vão morrer no dia que for morrer. Como tem um ditado que diz, queridos, quem aqui um dia vai morrer? Quem vai morrer um dia? Mas os outros dias você vai viver. É só um dia que você vai morrer, mas os outros você vai viver. E o que você está fazendo nesses outros dias que você tem vivido? Tem estado no propósito de Deus? Ou você tem querendo viver a vida louca da sua maneira? Não saia do propósito de Deus. Fique aqui, na palavra do Senhor. Aquele que está dentro do propósito, ninguém engana. Amém?